eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje é o dia daqueles vídeos que vocês adoram, que é o nosso vídeo de leituras do mês, onde vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês as leituras que eu fiz no mês de março e dar a minha opinião sobre elas. Mas antes, aquele pedido de sempre, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita esse momento da vinheta para se inscrever. Me segue também lá no Instagram, vou deixar aparecendo aqui para vocês, @pacote literário, porque seguindo, curtindo, comentando, vocês ajudam bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. Bom, gente, ignore o barulho porque realmente temos várias obras aqui em volta e o trabalho aqui do canal não pode parar. Então vamos lá. A primeira leitura que eu fiz no mês de março, que eu concluí na verdade no mês de março, foi Eu e Esse Meu Coração. Um livro que eu super curti. Eu fiz a leitura dele pelo Prime Reading da Amazon, que é disponibilizado ali para os clientes que são Prime. E foi um livro que me surpreendeu bastante, porque aqui a gente tem Leia. Ela é uma adolescente de 17 anos e ela tem um coração artificial, porque o coração dela, real, natural, foi consumido totalmente por um vírus. E ela já estava esperando para morrer, assim, porque era muito difícil conseguir um transplante de um coração de verdade, tendo em vista que ela tinha um tipo raro de sangue. Então era difícil viabilizar ali, né, um transplante, porque era difícil encontrar um doador com o mesmo tipo de sangue, nas condições ali que ela podia receber um coração. Então, assim, essa parte já me intrigou bastante, porque ela vivia esperando para morrer mesmo, né? Então, assim, a gente tem ali essa experiência com ela, com o dia a dia dela, de uma pessoa que já desistiu, né? E então o milagre acontece, né? Há um doador disponível, ela faz o transplante e agora ela precisa conviver com os seus medos. Inclusive aqueles medos que ela tinha deixado de ter lá atrás, quando ela achava que ia morrer logo. Então ela vivia de uma forma e passa a viver então de outra forma. A esperança, né, de ter anos de vida, de fazer planos a longo prazo, a ansiedade para saber como seria a continuação ali da sua própria vida, fez com que Leia mudasse os seus medos, né? Antes ela encarava a morte de uma maneira muito de frente, muito forte, e não temia tanto quanto ela temia a vida. Então foi essa mensagem que ela me passou e eu achei muito interessante. A sinopse desse livro, ela conta muito mais do que deveria, então eu não vou ficar dando muitos detalhes da história, porque senão eu acredito que eu vou atrapalhar a leitura de quem vai seguir a minha dica e a minha recomendação e ler esse livro. E assim, gente, no meu entendimento, esse livro ele vai muito além da questão do transplante em si, porque ele traz essa análise sobre os nossos planos, os nossos desejos, as nossas expectativas, os nossos medos, mesmo quando a gente está na pior parte das nossas vidas, né? E o que fazer com essa bomba de sentimentos que não necessariamente explode, porque ali, né, eu penso assim, ela estava numa situação de quase morte, ela estava esperando que a coisa desandasse totalmente. E não foi o que aconteceu, né? Quando ela consegue o transplante, dá uma volta total na vida dela e ela começa a ter que pensar de outras formas, a se adaptar a outras coisas. E é muito interessante também a questão de como os pais dela se sentem, né, com relação a isso. Porque eles tinham uma filha saudável, de repente ela não era saudável mais, ela usava um coração artificial, estava com os dias contados, porque, né, não pode continuar usando eternamente. E então, de repente, um milagre acontece e eles também ficam sem saber o que fazer. Eles ficam com medo de ter esperança, mas ao mesmo tempo eles precisam dar força para ela. Então tudo isso é trabalhado por essa autora de uma maneira bem interessante. E também é importante mencionar aqui sobre a questão do sigilo a respeito de quem doou o órgão, porque quem recebeu, né, quem recebe um órgão doado, costuma relatar
sentir coisas típicas do antigo dono ali do coração. Entre aspas, né, gente? Porque isso é muito figurativo aí. E isso me parece ainda ser um mistério médico-psicológico. Então, a pessoa que recebe o coração doado, né, num transplante, será que ela começa a gostar das mesmas comidas que a pessoa que morreu e doou o coração gostava? Será que ela começa a gostar das mesmas músicas que o doador? Então, assim, isso é muito interessante. Eu dei até uma pesquisada para vir conversar com vocês sobre isso. E não é raro ter esse tipo de relato, mesmo quando não se conhece, né? Porque normalmente a regra é essa, que não se que quem recebeu o órgão não conhece o doador, mas às vezes acontece de conhecer. E para complementar, uma grande dúvida permeia todo o livro, né? Que é a dúvida sobre o doador desse coração. Será que ele foi assassinado, contrariando todas as pistas de que a morte dele, na verdade, tenha sido por suicídio? Então, a Leia, ela entra sem querer nessa investigação e ela não quer parar enquanto não descobrir a verdade. Então, a gente tem aí um mistério rolando e o foco é na Leia, o foco é na questão do transplante, mas a gente tem essa investigação acontecendo junto e a gente tem também um romance, a gente tem cachorros fofinhos. Então, assim, foi um livro que me ganhou desde o início, eu fiquei super ansiosa para saber o final. Eu achei ele muito bem desenvolvido, tanto que ganhou uma nota 5. E eu curti bastante a leitura. É um livro adorável, tem uma escrita instigante, a autora conseguiu realmente me prender o tempo todo de leitura e trouxe muita coisa para eu pensar, para eu discutir, então adorei, recomendo demais. Bom, na sequência eu li Maribel, Você Estragou Tudo, que é um livro de contos do Sampaio, são contos de desamor. Esse livro foi recebido em virtude da minha participação na Avant Premiere, que é o evento que a Editora Inverso faz para o lançamento de seus livros antecipadamente, exclusivamente para os parceiros. E desde quando eu participei desse evento, eu fiquei muito curiosa pela leitura do livro, né? A gente percebe aqui no título a ironia que vem presente em todo o texto desse autor. Nós sempre temos títulos que enaltecem o amor, né? Mas o que fazer quando chega a tristeza, o desamparo, a amargura, aquela impotência que a gente sente diante do fim daquele sentimento que antes fazia as pessoas até flutuarem, né? Suspirarem ali de amor. Amores que terminam, alguns outros que por razão do destino nem começam, corações despedaçados, manias e expectativas que vão, que vêm e levam por água abaixo toda paixão, admiração e vontade de estar junto daquele ser amado. Então, a gente tem amor platônico, a gente tem aqui diversas nuances do que seria, né, essa questão do desamor. E esses contos, mesmo curtos, eles conseguiram me envolver e me entreter. Eu fiquei muito curiosa para descobrir o final de cada uma dessas pequenas histórias e se engana quem pensa que elas podem ser vazias de significado. Com muitas pitadas de humor e um pouco de exagero, eu acho que o simbólico presente nas histórias aqui grita, né? Então geraria uma boa discussão para os psicanalistas. A edição é bonita, folhas amareladas, uma fonte bem confortável e nós temos também algumas ilustrações. Eu espero que vocês curtam o quanto eu curti. Acho que é um livro, apesar da temática, né, trabalhada, leve e que traz muitas reflexões aí também. O que é esse livro, né, gente? Venho contar sobre a minha leitura de Um Teto Todo Seu, pretendo fazer um vídeo inteirinho sobre ele. Mas esse foi o livro que vocês escolheram para que eu lesse no mês de março, no desafio dos 12 livros para 2022, que é realizado em parceria com as minhas amigas Hanna, do Mundinho da Hanna, e Cláudio, Uma Literatura. Essa é a minha primeira experiência com a escrita da autora. E assim, gente, essa temática mega, mega importante. As dificuldades que a sociedade impõe para que as mulheres sejam escritoras. Então, assim,
Hoje já é assim, né? Imagina na época em que a autora fala sobre isso, que ninguém tinha coragem de falar. E assim, mulheres fantásticas tinham seus textos publicados com pseudônimos masculinos ou no nome do seu pai, do irmão ou do marido. Então, assim, é super interessante de acompanhar. A escrita é em forma de ensaio e então a gente consegue acompanhar o raciocínio da Virginia e entender cada passo que a leva a tomar, cada conclusão, e a gente fica embasbacado. Eu acho que essa leitura é importantíssima, porque apesar da escrita, de ter sido escrita há muito tempo, ele traz muitas reflexões que são muito atuais. Ele despe mesmo a hipocrisia, revela o cerne de questões muito importantes de gênero que a gente ainda continua enfrentando. Então, super, super recomendo o título aí para vocês. Para o clube de leitura do mês de março, eu fiz a leitura de A Última Festa, da Intrínseca, um livro muito interessante que já estava na minha estante há muito tempo. Eu fiquei super feliz de ter sido escolhido pela Clau para que nós lêssemos no Clube de uma Literatura. E aqui a gente tem um drama misturado com suspense e, assim, o livro super me envolveu. A gente tem aqui um grupo de pessoas que estudaram juntas numa faculdade e elas se intitulam amigas. E aí, depois de alguns anos, né, elas se encontram para comemorarem a virada de mais um ano. Então, só para vocês entenderem, ao que tudo indica, todo ano elas se encontram na véspera do Réveillon e passam aquela data juntas. E esse encontro especificamente é em um local distante de tudo, e aí após a chegada deles, já estava nevando, mas aí neva muito, então não há condições de ninguém entrar e nem sair da propriedade meio macabra que onde se passa a história. A gente sabe que acontece uma morte, mas a gente não sabe nem quem morreu e nem quem matou, que é uma novidade para mim nos suspenses, porque normalmente a gente sabe quem morreu, e aí a gente fica o livro todo tentando descobrir quem matou. Mas eu acho que esse acaba sendo o grande diferencial aqui desse livro. É a gente não saber nem quem morreu e nem quem matou. Então a gente fica ali vivendo, lendo e fazendo mirabolantes ideias na cabeça ali para ver se a gente consegue acertar. Todos os personagens, todos são detestáveis. E então a gente não se afeiçoa mesmo a nenhum personagem, a gente não sente empatia por eles. E eu acho que o interessante é que os segredos vão sendo revelados a conta-gotas, porque enquanto nos livros comuns de suspense a gente tem ali os segredos sendo, né, revelados para a gente descobrir apenas quem matou, aqui a gente tem que descobrir também quem morreu. A narrativa do livro, ela me incomodou um pouco, porque são vários narradores. Alguns narram em primeira pessoa e alguns narram em terceira pessoa. Além disso, os capítulos, eles não são numerados. E aí, no meio do capítulo, às vezes acontecem saltos no passado, onde nós conhecemos um pouco da história pregressa ali das pessoas desse grupo. Mas eu acho que isso tudo contribui para que o livro instigue o leitor mesmo, sabe? E para mim foi uma boa leitura, ainda mais porque teve um final muito bem construído, o que é uma coisa que me agrada muito em suspenses, que normalmente alguns, né, a maioria aí dos que eu já li, infelizmente não trabalham tão bem o final. E aí você fica o livro inteiro louco, curioso para acabar o livro, e chega no fim, né, o autor vai e falha. Enfim, é um livro que eu super recomendo, a edição também é bem, bem bonita, com páginas amareladas, fonte confortável, e para quem curte suspense, fica aí a minha recomendação. Depois eu li mais um livro de contos, esse aqui, recebido em parceria com a ETC Comunicação, A Vida Como Ela Era, do Lino de Albergaria. Aqui a gente tem um apanhado de contos mesmo, né, de crônicas sobre casos ocorridos durante a pandemia. Os medos iniciais, aquele pavor de ver as notícias da TV com o número de mortos. E aí eu pude perceber que quase todos nós tivemos pensamentos muito parecidos. A brutalidade da pandemia e a forma de sentir o vírus no organismo acabam igualando ricos, pobres, homens, mulheres na mesma dor. E isso fica muito claro aqui. Eu me identifiquei muito com algumas das falas presentes aqui no livro, porque tudo é muito cheio de verdade, é muito real
o que o Lino nos propõe aqui. O medo de ir no salão para cortar o cabelo, o entregador ali sendo o único contato que a pessoa tem por meses, a única pessoa que a outra pessoa, né, que o morador ali do prédio, da casa, vê por meses. A carência, a irresponsabilidade das festas escondidas, com aglomerações, o medo, o pavor dos filhos de que os pais pegassem a doença, casais que adoeceram juntos, alguns casais idosos que um não resistiu ou nenhum dos dois, né? Então essa é a realidade que nós enfrentamos aí há mais de 2 anos, todos os dias. Mas o ponto alto do livro para mim foi que o Lino, ele soube dar autonomia para cada história e depois ele conseguiu entrelaçar as histórias, as crônicas, os contos, né? Alguns personagens voltam a aparecer lá na frente no livro e aí o leitor tem acesso a algumas partes da história contadas, às vezes por outros olhares, ou percebeu os motivos da outra pessoa, e eu achei isso uma grande, grande sacada. Então, eu gostei bastante dessa leitura e eu fico aqui muito tranquila em recomendar para vocês, principalmente quem curte ler aí a respeito da pandemia, eu acho que é uma ótima pedida. Depois eu li sobre o Dorso das Fêmeas, que eu recebi em parceria com a Oasis Cultural, da autora Eliane França. E só o título já me deixou assim bem curiosa, né? Aqui a gente tem um livro de estreia da autora e a gente tem contos que falam sobre relações onde uma parte sempre é mulher. Então, mães, esposas, filhas, namoradas que carregam nas costas, mesmo o peso do machismo, da solidão, dos julgamentos, da vergonha, e que se doam ali muitas vezes mais do que podiam, mais do que o necessário também. É um livro bem forte, muito complexo para eu descrever aqui para vocês. Então, ela fala de luto, ela fala de abandono, de sonhos que ficam para outra hora, talvez para uma hora que nunca chega, porque não dá tempo, né, da mulher sonhar e realizar. As dores que já não cabem mais nos corações das fêmeas, né, das mulheres, os sapos que a gente continua engolindo ao longo da vida, em todos esses papéis pelos quais nós passamos. A Eliane, ela traz ironia até um certo sarcasmo com a sua escrita, porque ela é muito real, mas sem deixar de ser poética. E me impressionou muito o fato de a autora escrever os contos do início ao fim, sem nomear sequer um personagem. Então, assim, essa falta para mim faz muito sentido, porque representa exatamente a invisibilidade do nosso gênero nos dias de hoje, né? A desumanização, a falta de dignidade, de igualdade com que nós mulheres ainda somos tratadas muitas vezes e por muitas pessoas. Então, o livro realmente mexeu comigo, não apenas durante a leitura, mas agora, enquanto penso em seus trechos, né? Um livro que eu fechei e fiquei refletindo ali durante muito tempo sobre ele. E acho que é um excelente livro para quem gosta da temática do feminismo, para quem curte, né, ler e aprender um pouco mais ali da realidade de algumas mulheres. Eu acho que super vale a pena a leitura. E agora, já passando para essa parte divertida do vídeo, né? A gente tem aqui os livros infantis Cissa e Luna, que eu recebi em parceria com a editora Inverso, que é uma lindeza de livro que eu amei ter lido. A Cissa, ela adota a Luna, que é uma cachorrinha ainda pequena que parecia estar abandonada. E o amor as arrebata de vez. Elas se tornam melhores amigas, crescem e se desenvolvem ali sempre juntas na rotina, brincam, cuidam uma da outra. Então a Cissa começa a perceber que a Luna não tá bem, né? Que a sua grande amiga canina tá fraquinha, porque ela já tá numa idade avançada. E a Luna acaba não resistindo e morre. Então, Cissa chora, se entristece e busca retomar a vida após um golpe tão duro da vida. Gente, quem nunca passou pela morte de um animalzinho de estimação? É uma dor que parece que arrancaram um pedaço de nós. E a autora, ela consegue colocar isso muito bem aqui, mas de uma forma muito leve. Então ela fala desse amor incondicional que só os bichinhos têm para nos oferecer,
E através da Cissa, né, da continuidade da vida da Cissa ali, após a morte da Luna, ela demonstra bem todo o ciclo a ser percorrido para a vivência do luto. E assim, é um livro super importante, porque a temática do luto é uma temática muito difícil de ser trabalhada com a criança. E assim como a Luna, nós vamos perder nossos animais de estimação e nós vamos perder pessoas durante a vida. Preparar as crianças, nem que seja para em um primeiro contato ali com o livro, para que quando acontecer na vida dela, ela consiga lidar um pouco melhor, ela pelo menos já tenha vivido a experiência, nem que seja no livro, é de extrema importância. Né? Eu costumo falar que a nossa sociedade ela tem muita dificuldade de lidar com a morte, né? Então esse tipo de leitura acaba deixando tudo um pouco mais suave, né? Se é que isso é possível. A edição da Editora Inverso tá muito linda. É uma edição bilíngue, português e em inglês também. Os desenhos também lembraram, né, a minha cachorrinha Blanca. Eu amei a leitura e super recomendo. E por último, e super importante, Clarice na Floresta Mágica. Gente, que livro necessário esse. Muito, muito necessário. Eu também recebi esse livro em parceria com a Editora Inverso. E aqui a gente vai conhecer Clarice, é uma menina que adorava brincar ali na mata com seus primos. Alguns homens cortaram muitas das árvores da floresta. E escondidas lá no fundo, tinham 3 árvores coloridas que ninguém nunca tinha visto, que ninguém nunca tinha chegado lá. Pois vocês acreditam que eles cortaram essas árvores também? Só que a partir daí o mundo ficou sem cor. Até que a Clarice descobriu, por acaso e com uma ajuda também muito especial, uma forma de fazer voltar a cor nos olhos da sua amiguinha, no corpinho do boto cor-de-rosa e a tudo que há de colorido no mundo. Agora, gente, me fala, tem coisa mais linda do que essa premissa? Não tem, né? Então, a autora veio aqui com uma linguagem super fácil fazer com que a gente viaje, né, com essas crianças pela floresta e, sério, desejar que as nossas vidas não estivessem ficando tão sem cor. O desmatamento é um fato, é um problema que nós enfrentamos atualmente e que tem causado sérios desequilíbrios ambientais, uma desordem ambiental sem precedentes. E nesse ponto, o livro pode ser profético, né? Infelizmente. Pelo que os estudos apontam, o nosso mundo real também pode ficar sem nenhuma cor. Ou seja, a vida na Terra, se a gente continuar consumindo e tratando o planeta como a gente vem tratando nos últimos anos, ele está com os dias contados. Então, eu acho que é super importante ler e divulgar bastante essa potência de livro, que além de tudo é lindo. Vou mostrar para vocês um pouquinho da escrita e da ilustração. Então, gente, fica aqui a minha recomendação para vocês. Bom, gente, então é isso pro vídeo de hoje. Era o que eu queria contar para vocês, todas as minhas leituras aí do mês de março. Eu havia feito um vídeo de metas de leituras para o mês de março e eu percebi aqui que só 2 dos livros que eu mencionei lá, vou deixar o link aparecendo aqui em cima, são os que eu não trouxe a mini resenha neste vídeo de hoje para vocês, que são Gabriela Cravo e Canela e o Corcunda de Notre Dame. Então eu fico feliz em falar para vocês que Gabriela Cravo e Canela, a leitura já foi concluída. Eu trago no próximo vídeo de leituras do mês para vocês. E o Corcunda de Notre Dame é uma leitura muito extensa e muito densa que ainda está em andamento. Então eu tô feliz com as metas que eu me coloquei, até porque eu consegui cumprir praticamente toda. E só não consegui dentro do mês, mas enfim, né? A gente segue aí tentando. E agora eu quero saber de vocês, como foi o mês de vocês de leitura, o que vocês têm lido de bom? Tem algum livro que eu mencionei que vocês ficaram com vontade de ler ou que de repente vocês já leram? Algum livro que vocês ainda não conheciam? Não se esqueçam, deixe aqui para mim um comentário, que eu adoro conversar com vocês sobre as leituras. Minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.